11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e se abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras na terra. E deu mar os mortos que havia nele. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um conforme as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eis aí, com o versículo 11, São João introduz outra cena que deve ocorrer em relação com a ruína final dos ímpios. É o grande trono branco do julgamento, perante o qual estão reunidos para receber sua terrível sentença de condenação e morte. Da presença deste trono fogem a terra e o céu, de sorte que não se acha lugar para eles. Basta repetir um momento das mudanças que se observarão na terra para avaliarmos a grande força desta linguagem. É a cena a que se refere São Pedro, em que se dará a perdição dos homens ímpios, em que os elementos ardendo se desfarão. São Pedro, segunda epístola, capítulo 3, versículos 7 a 13. A cidade está então localizada sobre a terra, com os fundamentos sobre toda a sua área, de sorte que não será afetada pelas alterações que possam ocorrer, ou por quaisquer condições que possam existir na terra que está por baixo dela. A verdade é esta, conforme a linguagem do profeta: desce fogo do céu da parte de Deus. Em primeiro lugar, são queimadas as obras que no mundo existem. E pelos gases mevíticos evolados e também pelas chamas, são destruídos os ímpios. Eis aí o fogo da hiena, que contém todos os elementos necessários para consumir por completo todo ser mortal que caia debaixo do seu poder. Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 9, versículos 43 a 48. Então se cumprirá o que está no profeta Isaías, seu capítulo 66, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, exatamente no versículo 24. E os justos sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu bicho nunca morrerá, nem seu fogo se apagará. Serão um horror para toda a cara. Os homens só entendem esta linguagem. Não tem que ser esta linguagem. Em segundo lugar, o calor aumenta a tal ponto que todos os materiais de que é composto este orbe terrestre se fundirão com os metais na fornalha do fundidor, e
toda a terra se converterá em ígnea massa fluida. Sobre ela flutua a cidade, como a arca de Noé flutuava sobre as águas do dilúvio. Então se cumprirá o que predisse Isaías 33:14. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? A resposta nos versículos que se seguem mostra que são os justos, e esta deve ser a altura em que isso se realizará certamente. Em terceiro lugar, há mais um estágio a ser alcançado. É sabido que em suficiente grau de calor, qualquer substância da Terra pode ser reduzida à condição de gás. Torna-se assim invisível. É o que vai acontecer então com toda a Terra. Elevado o calor a um suficiente grau de intensidade, não seria toda a Terra convertida em gás, tornada invisível, parecendo assim ter literalmente desaparecido, de modo que não se encontra lugar mais para ela? A cidade então pareceria como de fato estaria virtualmente suspensa no espaço. Mas os elementos não são destruídos. São apenas por esse processo purgados dos últimos e mais minúsculos vestígios dos seus pecados e todo o sinal da maldição que cai sobre eles. O onipotente Fiat sai de novo. Eis que faço novas todas as coisas. Está cumprida. Como vamos ver daqui a pouco, no Apocalipse 21, 5 e 6. E as partículas voltam a se combinar para compor um novo mundo. E sob o maravilhado, estupefato olhar de todos os remidos e da hóstia angélica, é renovada a obra da criação divina. Na primeira criação, as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam, como está no patriarca Jó, no Velho Testamento, capítulo 38, versículo 7. Nessa nova criação, esse cântico e júbilo serão reforçados pelas alegres vozes dos remidos. E assim, esta nossa terra, desviada pelo pecado da sua natural órbita de alegria e de paz verdadeira, será reposta, restaurada, renovada, em harmonia com o universo leal, como lar eterno, salvos do Cristo de Deus. E os livros de registro? Parece incrível, mas também lá existe uma contabilidade que a humanidade está longe de imaginar que é perfeita. Não há jogo de acerto, não há conta de chegar. Os homens são julgados exatamente pelas coisas que estão escritas nos livros. Por onde ficamos a saber o solene fato de que se guarda no céu um registro de todos os nossos atos no mundo. Não há um ato sequer desconhecido. Nossa vida é filmada e gravada desde o primeiro vagido. Sabiam disso? Portanto, não adianta esconder nada, porque está tudo gravado e filmado, é só passar para o candidato ao céu. Olha aqui o que você fez lá embaixo. É um registro fiel e infalível, feito pelos secretários angélicos de Nosso Senhor e Mestre Jesus. Os ímpios não podem ocultar-lhes nenhum dos seus tenebrosos atos. Não podem suborná-los para passarem por alto do seu registro qualquer dos atos ilícitos. Não. Eles têm de os enfrentar a todos de novo. Terão de ser julgados de acordo com os seus atos.
Então não é melhor a gente levar a sério a palavra de Deus? Não é melhor viver uma vida retilínea? Não é melhor abandonar essas tolices? Das mundanidades só servem para nos desviar do caminho do bem? Não é melhor você empregar na LBV ou em qualquer outra instituição o seu tempo disponível para a prática da caridade? Tudo que você fizer pelo seu semelhante estará fazendo por você mesmo. E tudo está sendo registrado aqui, mesmo que não seja registrado nas instituições do mundo. Porque sempre há os prevaricadores, os infiéis. Vai lá em cima, não adianta, tudo será retificado. O que você deu, não perdeu. Vai com você para a eternidade, não é, gente? Execução da sentença. Os ímpios hão de ser punidos segundo as suas obras. A Escritura Sagrada declara que serão recompensados segundo seus atos. Há, portanto, graus no castigo dos ímpios. Perguntar-se-á como é que é isto? Como pode conciliar-se com a ideia de que a morte é o castigo pelo pecado e vem igualmente sobre todos? Mas então, perguntemos aos que creem no sofrimento eterno, como é que manterão graus no seu sistema? Dizem que a intensidade da pena sofrida será, em cada caso, proporcionada com a pena do sofredor. Mas como pode ser isso? Não são as chamas da punição igualmente severas em todas as suas partes? Não afetarão igualmente todas as almas imateriais lançadas ali? Mas Deus pode intervir. Responderão para produzir o desejado efeito. Muito bem. Não pode ele também intervir, se for necessário, e graduar a pena que acompanha a combinação da morte sobre o pecador, como desfecho da sua perversidade sem fim? Nosso ponto de vista é, portanto, assim, igual ao comum sobre esse aspecto. Ao mesmo tempo que sobre o outro aspecto, possui grandes vantagens sobre ele. Enquanto aquele tem que procurar os seus graus de castigo apenas na intensidade da pena, isto ser a mesma a duração de todos os casos, este não pode só ter graus na pena, mas também na duração. Alguns podem parecer liquidados num curto lapso de tempo, e os pesados sofrimentos de outros poderão parecer estender-se por um espaço sem fim. De resto, apreendemos que o sofrimento corporal será insignificante comparado com a agonia espiritual. Com a torturante angústia que vai afligir suas almas ao compreenderem, cada uma segundo a sua capacidade de apreciação, a incomparável perda que vão experimentar. Jovem que atingiu pouco mais do que a idade da razão, encontrando-se em condições de compreender pior a sua situação e a sua perda, sem dúvida que as sentirá muito menos. Para o que tiver mais idade, mais capacidade e, por conseguinte, uma experiência mais profunda no pecado, será proporcionalmente maior a dor ao ver o seu destino inapelável. Ao passo que o homem de gigantesco intelecto e quase ilimitada compreensão, que por isso possuiu mais influência para o mal e foi mais culpado por consagrar suas faculdades ao serviço do mal, compreendendo bem a sua trágica situação, há de senti-la mais dolorosamente do que todos os demais juntos. São os intelectuais, os autores da degradação moral na imprensa, nas academias, no rádio e na televisão. São chamados intelectuais os grandes ateus corruptores, depravados
determinados depravadores, depravando a mocidade, desencaminhando as moças, botando minhocas na cabeça dos jovens, essa imprensa miserável, essa televisão baixa, tudo isso que estamos vendo aí no cinema, no teatro, a pornofonia, a pornografia, até o dia em que tudo isso vai acabar. E graças a Deus, já está muito perto. O grau de sofrimento que cada um terá de suportar é tomado em conta como parte do castigo de seus crimes, é o que se torna evidente ao ler São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 10. O apóstolo dos gentios, falando aqui do futuro juízo de Deus, diz: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuraram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira de Deus aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, escravos da depravação, tribulação e angústia sobre a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu, depois o grego. E o livro da vida? Por que? Perguntarão. É o livro da vida apresentado nesta ocasião, em que todos os que têm parte na segunda ressurreição, para além da qual é localizada esta cena, já foram sujeitos à segunda morte. Pelo menos uma razão aparente é que pode ver-se que nenhum dos nomes, dentre todos os que morreram na segunda morte, está no livro da vida. E por que não está ali no livro da vida? E se os nomes já ali estiveram alguma vez, por que não foram conservados lá? Para que todas as inteligências do universo possam ver que Deus age com estrita justiça e imparcialidade, a cada um conforme as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Este é o final epitáfio de todos os poderes que se levantaram desde o princípio ao fim, em oposição à vontade e à obra do Senhor Todo-Poderoso. Satanás, isto é, o espírito do mal, da ignorância perversa, originou e dirigiu toda essa obra miserável. Juntou-se-lhe uma parte dos anjos do céu, isto é, espíritos, que essa figura de anjos nós já sabemos que são espíritos mais adiantados, mas podem cometer suas bobagens, como certos funcionários graduados na terra. Certos ministros, certos generais podem dar um golpe e derrubar o presidente, não pode? Pois é isso, são esses anjos de pancaria. Esses anjos tomaram essa falsa posição ao lado de Satanás. Contra quem? Contra Deus, que no caso é o presidente. Cometeram essa obra homicida e ao mesmo tempo suicida. Ora, foram lançados do céu abaixo. Foram lançados aqui, nesse diabo de terra. Por isso é que o espírito do mal aqui encontra mais receptividade que o espírito do bem. Mas, como está no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 25, para Satanás e seus anjos está preparado o fogo do inferno. Isto é, vão colher tudo o que estão semeando. Não perdem por esperar. Os homens sofrem-no também só porque se reuniram na sua rebelião. Mas a controvérsia, graças a Deus, termina. O fogo
não lhes permite fugir dele. A segunda morte é o seu castigo e é castigo eterno. Mateus 25, 46. Por quê? Porque não conseguirão libertar-se das suas terríveis garras. O salário do pecado é a morte, como escreveu São Paulo apóstolo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu caríssimo ouvinte, irmão, está o teu nome escrito no livro da vida? Pode enfrentar a contabilidade divina no deve haver? Será que te esforças por evitar, no teu próprio caso, o terrível fim que aguarda os perversos? Houve um conselho de irmão mais velho: não descanses até que tenhas motivo para ver que o teu nome está mesmo registrado com todas as letras na lista dos que hão de participar finalmente das bênçãos, das bem-aventuranças da vida eterna. E aqui terminamos o capítulo 20 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Fica faltando apenas uma pequena parte, são os capítulos 21 e 22. Mas o principal já está aí. Agora é o encanto de uma vida nova, uma nova terra e um novo céu. Que seria impiedade que fôssemos sofrer eternamente pelo crime de pregar a verdade e fazer caridade. Temos pena daqueles que combatem a LVB e o seu Criador no plano terra. Deus se compadeça